Eu sou o Guego, do Guego Planejamento Financeiro, e o assunto de hoje é falar sobre o método para fazer um planejamento financeiro e seus controles para a tua vida. Método este que eu chamo de QSRSI. O que isso quer dizer? O Q é de quanto ganha, quanto gasta, o S é de sair das dívidas, o R é de você fazer tua reserva financeira, o outro S é de elaborar os teus sonhos e o I é elaborar os teus investimentos, aonde você vai fazer os teus investimentos. Então, o primeiro passo do método é você elaborar uma planilha de quanto você ganha e quanto você gasta. Isso é primordial, gente. Não adianta se você tem dívida, se você quer formar a tua reserva financeira, se você quer construir os teus sonhos, realizar esses sonhos, se você quer fazer investimentos e você não sabe quanto que está gastando, isso é impossível. Ou você vai te endividar para fazer isso e vai chegar um momento que essa corda vai estourar, não adianta, você vai antecipar sonhos e um dia essa corda vai estourar. Então você precisa elaborar, isso é primordial. Sem esse controle não existe pensar para frente nesse método. Você precisa elaborar esse controle, você precisa saber exatamente quanto você está gastando. E muitas vezes a gente acha que está gastando X e está gastando muito mais. E sem fazer o controle você não consegue enxergar isso. Então as pessoas elas vão fazendo, não, mas é só R$20, é só R$50 de prestação, é só R$100. E aí elas vão, quando elas colocam no papel, elas enxergam que elas estão assim comprometidas para anos. Né? E como que você vai elaborar os teus sonhos se você está comprometido com dívidas para frente, para anos, que você não consegue fazer tua reserva financeira? Ou você tem lá, eu tenho lá 20 mil, 50 mil aplicado, mas está ganhando 1% de juros ao mês e está pagando 5, 6. Então assim, é um passo para frente e 3 para trás. Então tendo o controle, elaborando teus controles, colocando tudo no papel, você vai conseguir ter a direção exata de como você vai proceder para resolver a tua vida. E sem esses controles, sem você botar no papel, é impossível fazer isso. Eu acho impossível. E todo mundo teria que ter esse controle para você saber em que direção você está andando, que velocidade você está andando. Então, o primeiro passo dentro desse método aí é elaborar essa planilha e exatamente saber quanto você está gastando. Quem sabe você vai precisar reduzir o teu padrão de vida para poder atender os outros passos desse método, que é sair das dívidas, fazer tua reserva financeira, realizar os teus sonhos. Como que você vai fazer uma viagem se você não sabe se está te sobrando? E se você está gastando aleatoriamente, como que você vai fazer? Você vai antecipar esse sonho fazendo dívida. Aí você vai cada vez mais te afundar. Como que você vai dizer, eu quero investir? Muita gente chega para mim e diz assim, como é que eu faço para investir? Como que você faz para investir? Primeiro você tem que saber se tu tem dinheiro para investir, se esse dinheiro está te sobrando, se ele não vai te fazer falta, se você não vai precisar, você vai investir e daqui um ano você vai precisar trocar o carro ou você vai querer trocar a casa e aí você vai ter que resgatar esse recurso com prejuízo. Então como que você vai investir se você não tem esse planejamento? Você precisa ter esse planejamento e daí você vai enxergar a real fotografia da tua vida e vai poder elaborar um plano para você realizar todos esses teus sonhos de uma forma muito clara e objetiva. Você vai poder seguir o teu traçado de uma forma muito tranquila e você vai cair na real. Essa é a verdade. No momento que você faz o planejamento e você elabora essa planilha de quanto você está gastando, você cai na real. E aí tudo aquilo que está para frente, você vai entender qual o prazo que precisa, ou você vai ter que aumentar a renda, ou você vai ter que buscar um outro trabalho, ou vai ter que botar um negócio para você. Então, quando você faz o mapa de quanto você está gastando,
e você enxerga se tem sobra ou não tem sobra, você cai na real. E a partir desse momento você começa a ter atitudes que vão te levar aos outros objetivos. Sem isso, gente, não tem como fazer, não tem, ou você vai voar assim, você vai voar, você vai dar tiro para a lua, entendeu? E se você tem um planejamento, se você sabe realmente quanto está gastando, quanto está sobrando, se não está sobrando, quanto está sobrando, você vai dar o tiro certeiro. E quando você não tem esse mapa, você não, se você tem 10 estradas e você não sabe para onde ir, qualquer estrada te leva a lugar nenhum. E no momento que você elabora esse projeto, esse plano financeiro e coloca no papel os teus controles, você anota direitinho quanto você deve, você sabe qual é o tamanho da reserva financeira que você vai precisar, você sabe qual é o tamanho dos teus sonhos, quais são teus sonhos, que eu acho ótimo você poder realizar os teus sonhos, porque vai depender da tua idade. Quando você tem sonhos, e eles só vão poder ser realizados quando você tiver 60, 70 anos, e quando isso não vai ser mais adequado para a tua idade. Então o planejamento financeiro, ele vai te colocar exatamente, você vai te centrar, ele vai te dizer, olha, se eu quero fazer tal coisa, se eu quero subir aquela montanha, eu preciso subir enquanto eu tenho 25, 30 anos. E para isso eu preciso X de dinheiro, e para isso eu preciso guardar tanto. Então como que você vai fazer as coisas se você não tem um planejamento financeiro? Esse mundo hoje está muito fácil de gastar. A mídia te empurra e te empurra, te empurra para o abismo. E se você não tem controle, se você não tem um pouquinho de visão da coisa, se você não está enxergando, você vai indo, e você vai indo, é só isso, é só aquilo, e quando você te vê, você está perdido. Porque tem uma coisa que eu quero dizer para vocês que é muito importante, que hoje o sistema está montado exatamente para sobreviver dessa desorganização das pessoas. Vocês se deram conta disso? Que o sistema vive exatamente dessa desorganização. Você já pensou se todo mundo tivesse organizado, todo mundo tivesse gastando dentro daquilo que ganha, todo mundo, em vez de estar pagando juro, tivesse ganhando juro? Você já pensaram? Que diferença faria na vida das pessoas? Tu acha que a mídia, o sistema quer te mostrar isso? O sistema não quer te mostrar isso. Você é vítima disso e não te dá conta. Quando eles mostram lá, é todo mundo mostrando a viagem, todo mundo mostrando o carro novo, todo mundo mostrando o relógio novo. Isso vai criando mudismo na cabeça das pessoas, e as pessoas, quando não estão nesse mudismo, elas se sentem fora da caixinha, elas se sentem envergonhadas, elas se sentem impotentes, e no fundo não é isso, gente. O importante é você estar certo do que tu está fazendo. O importante é você saber por onde, que estrada você está caminhando. O que importa os outros, quem vai se lascar é você. Quem tem que pagar essa conta é você. Quem chega de noite em casa e briga com a mulher, ou vice-versa, ou ela briga com o marido, é você. Quem vai se lascar é você. Então pensa que você precisa sair fora desse sistema. Nós precisamos andar na contramão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, para quem está organizado, não existe momento melhor do que esse. É uma ironia dizer isso, mas é verdade. Para quem está organizado, não existe momento melhor do que esse. Então assim, ó, que não é bom para o país, eu não concordo com isso. Eu acho que o juro tinha que baixar, eu acho que o dinheiro tem que ir para... Ele tem que circular na corrente sanguínea da economia, ele tem que gerar emprego, ele tem que... Mas como que você vai fazer isso num momento desse que a gente está vivendo? Então assim, ó, para quem está na contramão, não tem coisa melhor hoje. Então assim, ó, o sistema está montado para... Se você está endividado e você precisa, para pagar a conta do A, você precisa buscar no B, e daí quando vem seu B, você precisa buscar no C, você sempre tem que pagar um pouquinho mais. E é isso que acontece com todo mundo. Então quem conseguir andar na contramão do sistema vai sobreviver. Quem não está andando na contramão do sistema vai viver o inferno. Está vivendo o inferno. Está todo mundo reclamando de tudo, e com razão.
Mas nós precisamos entender que nós precisamos andar na contramão. Nós precisamos se organizar na vida e andar na contramão. Porque se você andar na contramão do negócio, se você tiver controle psicológico, mentalidade certa, você não vai andar nesse terreno tão arenoso que a gente está andando. Tá bom? Se esse assunto contribuiu com alguma coisa contigo, dá um joinha, ou se não contribuiu, dá um desjoinha e você considere se inscrever nesse canal aí. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.